Meus amigos, se tem algo que todo mundo com mais de dois neurônios nesse país tinha certeza, era a condenação do presidente Bolsonaro e os demais réus nessa trama golpista fantasiosa que não aconteceu. O famoso golpe da Disney, não é? Ninguém esperava um resultado diferente e isso de fato se concretizou. Bolsonaro condenado a mais de 27 anos, o Braga Neto a 24, o Heleno a 21. Nós temos também o Alexandre Ramagem, que é deputado federal, deve perder o mandato, foi condenado a mais de 16 anos de prisão e por aí vai, né? Então, de fato, eles conseguiram concluir o objetivo que desde o começo, muito antes de se transformar num processo, já estava traçado, que era condenar Bolsonaro e tirar ele das urnas o ano que vem, né? Muita gente está por aí rindo, dando gargalhadas, comemorando a vitória da democracia. Muito democrático, um julgamento que teve como relator o maior inimigo político declarado do presidente Bolsonaro. Ele que também se coloca como vítima, como acusador e como juiz do caso, Alexandre de Moraes. Teve também Flávio Dino, indicado de Lula, amigo de longa data, de décadas do próprio Lula, autodeclarado comunista. O próprio Lula comemorou o fato de ter um comunista no STF. Sem falar do Zanin, ex-advogado do Lula e também indicado por ele, e a ministra Carmen Lúcia, que, bom, até as emas do Alvorada sabiam como ela votaria. Sinceramente, a minha única dúvida, surpreendentemente, era Cristiano Zanin. Eu achei que ele pudesse abrir divergências ali em alguns aspectos, né? Que ele pudesse ali não condenar o presidente Bolsonaro, porque apesar de ter sido indicado pelo Lula, o Zanin, ele acabou de chegar lá. Ele tem uma carreira toda pela frente no STF, né? Então, talvez ele desse aí valor a isso, né? As coisas agora vão se complicar. A retaliação vai vir e vai vir forte, tá? Isso não é uma ameaça, isso não é um aviso, isso é um fato. O secretário de Estado, Marco Rubio, já deixou claro. Marco Rubio disse que Estados Unidos responderão à caça às bruxas contra Bolsonaro e responderão de maneira adequada. A porta-voz da Casa Branca já disse que o Trump não medirá esforços e não hesitará em usar o poderio norte-americano, econômico e militar, se for necessário, para garantir a liberdade de expressão no mundo. Não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas onde quer que seja necessário. Engana-se quem pensa que vai ficar por isso mesmo, que nada será feito, que Donald Trump esqueceu do Brasil. Meus amigos, tudo tem o seu tempo, tá? E agora que começa a fase da reação. Reação pela anistia, as articulações, principalmente a partir de segunda-feira, vão começar a todo vapor. Na verdade, já começaram, né? Inclusive, nesse fim de semana aí, a gente já tem algumas reuniões marcadas e tudo mais, bastidores acontecendo. Acredito que a semana que vem a pauta será essa, o debate público será esse, e acredito que não tem como não aprovar a anistia. Mas essa é uma outra questão, um assunto que eu quero falar no outro vídeo. O ponto principal aqui, meus amigos, é que quem está comemorando hoje, quem está dando risada hoje, vai chorar amanhã. Porque a fatura vai chegar, e essa fatura vai ser muito cara, mas muito cara mesmo. E principalmente quem vai pagar essa fatura é quem corroborou com esse julgamento fantasioso, com essa farsa, né, que foi esse julgamento que não teve nada de legítimo, não teve nada aí de imparcial. Essa é a questão. Agora, como eu disse, engana-se quem pensa que vai ficar por isso mesmo. É que Donald Trump, ele tem muitas preocupações, ele tem, digamos, problemas maiores no momento para resolver. Embora isso não exclua a possibilidade dos Estados Unidos agirem amanhã mesmo. Eu não me surpreenderia se amanhã ou até hoje, sexta-feira, viesse alguma sanção aí contra os outros ministros e coisa do tipo. Mas o fato é que aconteceu uma tragédia, né, para não falar outra coisa, lá nos Estados Unidos, né, eles perderam um grande nome do conservadorismo, da direita, um grande patriota, né, o Charlie Kirk, assassinado por um esquerdista, né, como essa gente é democrática, eles falam em democracia, mas só a direita que é assassinada, né? Só a direita que sofre atentados. Bolsonaro sofreu atentado, Trump sofreu atentado, Miguel Uribe sofreu atentado, lamentavelmente faleceu. Agora, esse jovem lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil tivemos outros casos, mundo afora a gente tem casos quase que diariamente de figuras exclusivamente de direita sofrendo atentados, né? Agora eu pergunto, quem é o extremista? De que lado estão os extremistas? Da esquerda ou da direita? Quem é que tenta matar o outro lado? A esquerda
ela mata. A esquerda é perigosa. Essa gente não suporta o contraditório. Essa gente não suporta o diálogo, o debate de ideias. Eles não querem isso. Eles querem, se possível, matar toda a direita, né? Então, imagine que o Nicolas hoje sofresse um atentado. O Brasil ia se chocar, não ia falar de outra coisa, o debate não ia ser outro. Foi mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos com a morte desse jovem conservador, né? Bom, que Deus proteja o Nicolas e tantos outros aí, pelo amor de Deus, né? Inclusive ele tá andando com seguranças aí. Mas o fato, meus amigos, é que o Trump agora tá tendo que lidar com isso. Ele tem aí um conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia também está ali invadindo o espaço aéreo da Polônia, ou seja, espaço aéreo da OTAN. Então o Trump ele está preocupado com isso, óbvio, porque ele está violando o espaço aéreo da OTAN. Isso pode desencadear numa guerra, num conflito muito maior, não é? Ele tem que se preocupar também com a escalada que continua lá no Oriente Médio, com Israel se defendendo, fazendo ataques a grupos terroristas, principalmente o Hamas, enfim, a Venezuela. Tem várias questões para ele se preocupar. O Brasil não é a única preocupação de Donald Trump, tá? Embora, eu garanto a vocês, ele não vai se furtar a ajudar o Brasil, porque ele sabe que aqui é a porta de entrada para o comunismo na América Latina e no mundo. O Brasil é um celeiro, aqui vive um cenário de testes, e esse teste que está sendo implementado aqui, ditadura via judiciário, não pode dar certo. Trump sabe disso. E ele vai fazer o possível e o impossível para evitar que essa ditadura se consolide, tá? Agora eu quero ler para vocês aqui um recado do Paulo Figueiredo, tá? Porque o Figueiredo, cara, ele tem acertado todas até agora, ele não errou uma. Tudo que ele falou desde 2022, né, que eu acompanho ele de maneira mais assídua, ele acertou, cara. Ele não errou uma, né? Olha só. Eu só não quero ver ninguém choramingando depois. Boa, tarifas, culpas do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Não vão choramingar lá em frente ao STF. Ou melhor, não pode mais nem fazer isso, que manda tirar vocês de lá. Então, chorem na cama, que é o lugar quente. O que ele está dizendo? A resposta vai vir e vai vir pesada. Lamentavelmente, todos nós estamos nesse barco, todos nós vamos sofrer as consequências do que está por vir. Mas acreditem, e não tenham dúvida, aqueles que estão promovendo, corroborando e auxiliando de alguma forma, de maneira direta ou indireta, com essa ditadura em curso por aqui, vão pagar dobrado e talvez até triplicado por tudo isso. Não tenho a menor dúvida de que isso vai acontecer. Assim como não tenho dúvidas que tudo isso vai ser anulado, que Bolsonaro, os demais réus, o pessoal do 8 de janeiro, todos eles serão inocentados, todos eles serão indenizados por tudo que está acontecendo. Essa perseguição desenfreada, essa vendetta, é uma vingança o que está acontecendo. Não houve um julgamento, houve a consolidação de uma vingança. O capítulo 2 do Vencemos o Bolsonarismo. Mas será que venceram mesmo? Nunca houve um levante popular tão grande quanto em 2022. Me refiro ao despertar, o sentimento patriótico, as ruas tomadas, aquela foto maravilhosa na esplanada dos ministérios, que nunca se viu nesse país. Milhões e milhões e milhões de pessoas. Eles nunca vão vencer o bolsonarismo. E essa é a dor de cotovelo deles. Eles nunca vão movimentar massas como Bolsonaro movimenta. E eu repito aqui o que eu venho dizendo há muito tempo. A questão não é mais Bolsonaro, porque Bolsonaro hoje não é uma pessoa, é um sentimento, é uma ideia. E ideias não morrem, ideias não saem de circulação. Não importa o quantas grades vocês coloquem ou queiram colocar entre elas, ideias jamais serão presas. Podem prender Bolsonaro, mas o sentimento que ele despertou no coração de cada brasileiro jamais vai desaparecer. Essa chama jamais vai se apagar. Seja Bolsonaro ou não o ano que vem, nós vamos ganhar. Nós voltaremos a ter democracia nesse país. É tudo uma questão de tempo. E como eu disse, aliás, até o ministro Barroso falou sobre isso, né? Não há o que se falar em anistia sem antes haver a condenação. Bom, agora, muito embora eu acredite e entenda que essa condenação foi fake, um julgamento fake, né? A condenação aconteceu. Agora vem a parte da anistia. Tudo bem, já são condenados, então agora vamos trabalhar para a anistia. E acredito que isso vai acontecer. Há ainda a possibilidade de recurso, a defesa do presidente Bolsonaro fará isso,
Há a possibilidade remota, mas existe, devido ao voto do ministro Luiz Fux, que foi o único extremamente técnico, de levar isso ao plenário. E no plenário a situação pode ser diferente, tá, meus amigos? Vamos aguardar aí para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Bolsonaro não deve ser preso aí nos próximos dias, né? Ainda tem um período aí para recursos. Se isso acontecer, será na semana que vem. Mas o fato é que, independente do que aconteça, essa fatura ela já existe. Ela só não chegou ainda, mas acredito que nos próximos dias isso vai acontecer. E ressalto, ratifico e finalizo aqui. Quem está rindo hoje vai se arrepender muito. E não é uma ameaça, não é um aviso. Isso é a constatação da realidade. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Capitão, tamo junto.